versículo 24, Colossenses. Eu vou ler nesta versão aqui que eu acho que é a NVI. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A favor do seu corpo, que é a igreja. Fique com a sua Bíblia aberta aí em Colossenses, com o seu aplicativo. Paulo é com certeza o pregador mais convicto que já existiu na face da terra. Paulo ele afirma ter recebido o seu ministério do próprio Deus, do próprio Jesus. E fato é, muitos textos bíblicos apontam isto, muitas referências bíblicas mostram isso. Quando Paulo, ele até vai muitas vezes gerar embates com relação a Pedro, Tiago, João, que eram os líderes da igreja. Ele vai nos seus embates, ele vai dizer: olha, o que vocês têm, o que vocês receberam de Jesus é realmente autêntico, é verdade, é importante, é necessário. Mas entendam, vocês receberam o ministério de pregar aos judeus, de anunciar o evangelho aos judeus. Mas eu recebi o ministério de pregar o evangelho aos gentios. Eu tenho esta incumbência, eu tenho esta responsabilidade de inserir estes que outrora não eram considerados povo de Deus. Eu tenho a responsabilidade de inseri-los agora, não só dentro da estrutura humana de povo de Deus, onde Deus assume o papel de Senhor, de Rei, Deus assume o papel de soberano, e eles estão debaixo deste cajado de autoridade, de bênção de Deus, como povo de Deus. Mas quando vem Jesus Cristo, e Ele faz o cumprimento da promessa, que fala aonde através da morte do Cordeiro, todos aqueles que forem alcançados pela graça, todos aqueles que a partir deste momento, através da confissão dos seus lábios, confessarem a Jesus como Filho de Deus, como Senhor, serão salvos. E além de ser salvos, eles serão enxertados na videira e serão trazidos para dentro do corpo. E aí, de uma forma muito maravilhosa, Jesus vai começar a explicar para os seus discípulos a respeito de eles estarem inseridos neste corpo, de fazerem parte deste corpo. E o que é mais importante é que Jesus vai assumir a posição de cabeça desse corpo. Eu estava meditando sobre isso. Nada no seu corpo funciona sem que saia uma ordem da sua cabeça. Se eu dar 3 passos para chegar aqui, esses passos, eles foram tratados no meu cérebro. Eles foram dados como ordem a partir do meu cérebro. Cada palavra que está saindo da minha boca nesse momento é uma ordem que vem do meu cérebro, da minha cabeça, que está partindo daqui. E isso me fez enxergar porque Jesus fez questão de assumir esta condição, esta figuração para a sua igreja, como corpo, onde todos nós, perfeitamente ajustados, porque somos perfeitamente ajustados, olhe para o seu corpo, você é a máquina mais perfeita que existe. Ninguém consegue explicar o
como nós somos perfeitos. A ciência trabalha anos e anos a fio, e ainda existem centenas e milhares de mistérios a respeito do que nós somos, de quem nós somos, do que nós podemos fazer. Porque é perfeito, e Jesus chamou luz para isso. Eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Claro que o corpo, ele tem muitas vezes reações quando o corpo está doente, por exemplo. Em muitas circunstâncias, o corpo não permite que a gente possa fazer o que tem que fazer. Por exemplo, se você tem um problema de dores nas pernas, se você tem algum problema que te impede algum movimento, alguma coisa, você quer pegar alguma coisa, mas alguma dor te impede, alguma coisa te impede, mesmo que a ordem venha da cabeça muitas vezes, e você está impedido de pegar. Então às vezes há impedimentos de que o corpo funcione a partir da cabeça, que o corpo funcione conforme a cabeça quer. Isso tem um outro ponto também, que é quando o corpo funciona como ele quer. Aí eu fiquei pensando na ilustração para isso, né? E eu fiquei me imaginando naqueles dias jogado no sofá na frente da televisão, e coisas para fazer, e aí você fala assim: pô, você tá ficando gordo, tá ficando obeso, tá ficando relaxado. Vai dar uma corridinha, cara, levanta desse sofá, vai fazer um esportezinho, vai fazer alguma coisa útil. Aí você pensa 10 segundos e fala assim: vou nada, meu. Tá tão bom aqui, cara. Tá tão gostoso debaixo dessa cobertinha, dentro desse ar-condicionado, vou nada. O corpo mandando na cabeça, o corpo dando ordem. E aí Jesus vai falar a respeito da importância de cada membro do corpo, de cada membro fazer parte de um projeto pleno, perfeito, de um projeto que não tem como dar errado, porque o autor deste projeto é o próprio Criador, é o próprio Deus. Só que para que nós, uma vez que fomos inseridos nesse corpo e possamos viver esse projeto, participar desse projeto, praticar esse projeto, nós precisamos compreender o que Paulo disse aqui nesse versículo. O que Paulo, na verdade, a gente precisa entender o que Paulo fala em muitas das suas cartas, que ele escreve admoestando as igrejas que ele plantou. O ministério de Paulo, quando começa, ele começa com uma certeza: eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso falar de Jesus. Essa era a única certeza que Paulo tinha no seu coração. Quando Jesus impacta ele no caminho de Damasco, e ali o desafia, ali a partir daquele momento na vida de Paulo, ele mudou todas as razões da sua vida, todas as motivações da sua vida, todos os planos da sua vida mudaram. Ele passou a ter um único objetivo em sua vida: pregar o Evangelho. E ele foi começando a descobrir para quem ele tinha que pregar o Evangelho, aonde ele tinha que pregar o Evangelho. E aí acontece algo muito importante, porque ao pregar o Evangelho é poderoso. O Evangelho não é uma palavra que volte vazia. O Evangelho, ele produz vida, ele transforma vidas, ele faz o que lhe apraz.
porque o Evangelho está imbuído do poder de Deus. O Evangelho é loucura para os que não creem, mas para os que creem é poder de Deus. Ele produz, e ao produzir, ele precisa encontrar um caminho para florescer, para frutificar. E foi aqui que Deus me pegou. Foi aqui que Deus tratou com o meu coração. Hoje provavelmente será a última mensagem que eu vou ministrar nesta direção, porque eu tenho parece que sido um pouco maçante com vocês, na questão de mostrar para vocês a importância da igreja, a importância de você estar aqui. Eu tenho sido maçante com vocês, porque eu compreendi que Deus vai nos dando estratégias. Em outubro do ano passado, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu confesso para vocês, eu estava buscando de Deus direção para o que fazer nesse próximo ano. Era um ano que me assustava muito, porque era um ano que ia terminar depois de praticamente 2 anos de pandemia. A igreja não poderia mais usar a desculpa de estar vazia por causa da pandemia. A igreja não pode mais usar a desculpa de não pregar o evangelho por causa da pandemia. Nós tivemos 2 anos de folga. 2 anos em que nós pudemos deixar a nossa consciência um pouco mais leve, pelo fato de não querer como corpo obedecer a cabeça. E eu venho pregando, ministrando. Em novembro nós fizemos a reunião da liderança, e eu mostrei para eles o que Deus tinha dado no meu coração. E eu fiquei tão feliz, e fico feliz a cada dia, porque eu tenho conseguido entender que Deus está nesse projeto. E eu tenho recebido paz cada vez. Não sei se vocês lembram, mas qual é o nosso projeto para 2022? Qual? Qual é o primeiro? Oração, palavra e evangelização. E aí Deus foi trabalhando em cima disso. Deus trouxe ao meu coração. E eu falo, irmãos, isso com convicção, irmãos. Eu sei que eu recebi de Deus. Deus falou ao meu coração, pastor Valnei: retoma as tuas orações pela manhã. Eu e o pastor Valnei começamos aqui, no primeiro ano que eu comecei nesta igreja, junto com a irmã Silvia. Nós começamos juntos aqui. Depois, por algum motivo, nós abandonamos esse altar. E Deus falou comigo: retoma o altar da oração. Nós retomamos. Semana passada eu estava compartilhando com o presbítero Laércio. Você percebe que mudou depois que nós voltamos a orar? Coisas têm mudado. Restauramos o culto da terça-feira à noite, que era um dos cultos tradicionais de oração da igreja. E eu falei para o presbítero José e para o presbítero Laércio, que estão dirigindo o culto de terça-feira: é muito pouca, a palavra é uma saudação mesmo. O foco é oração. Ministre 1 louvor, 2 louvor, no máximo 1, no máximo 2, e olha, venha para a oração. E a gente fica aqui. Sabe por quê, irmãos? Eu comecei a perceber uma coisa, isso já há um tempo atrás. A igreja do Senhor Jesus Cristo não sabe mais orar. A igreja de Jesus só sabe pedir. A igreja de Jesus não tem mais prazer em dobrar os joelhos aos pés de Jesus.
A igreja de Jesus trata a campanha de oração como campanha de suprir necessidades. E a oração é o abrir do coração, é o derramar do coração na presença do Senhor. Tem dias que nós começamos a orar aqui pelas manhãs. Daqui a pouco nós estamos orando sobre causas tão importantes que a gente compreende ser importantes para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. E quando você começa a ter esse relacionamento íntimo e pessoal na oração com Jesus, você começa a entender certas coisas que um apóstolo que foi chamado para pregar o Evangelho começa a falar com os seus lábios. Se o viver é Cristo, o morrer é ganho. Você consegue começar a compreender, porque ele diz no versículo 24: agora eu me alegro no sofrimento, o sofrimento que eu tenho para plantar a igreja. Esse era o sofrimento de Paulo, porque onde ele passava, pessoas confessavam a Jesus, eram batizadas, e ali elas ficavam à mercê de existir um lugar, de existir uma condição, de elas exercerem aquilo que estava provocando o renascimento da vida no coração delas. E sabe o que elas vão encontrar? A igreja. Olha lá, no sofrimento que eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo resolveu sofrer, pagar um preço, para que a igreja pudesse existir, para que a igreja pudesse se consolidar, para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse, como um corpo. E ele fala sobre completar o sofrimento de Cristo no corpo. Ele está falando na igreja. O sofrimento de Cristo continua sendo o anúncio da boa nova. O segredo que tanto Paulo fala em Romanos, em Colossenses, em Tessalonicenses, o segredo que nos foi revelado, o segredo que foi mostrado, que foi revelado àqueles que agora estão inseridos neste corpo, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, a glória em nós, a esperança da glória em nossas vidas. E ele faz isso por causa do corpo. Essas aflições que ele sofre, olha que engraçado, porque aqui ele faz, ele sofre na sua carne, em favor do corpo. Ele sofre na carne dele, em favor do corpo. Nós precisamos ter uma perspectiva diferente da igreja, irmãos. Porque a igreja ganhou notoriedades equivocadas. A igreja ganhou brilhos que não revelam a glória de Deus. Nós precisamos começar a entender que o caminho que nos leva a começar novamente estarmos ligados nesse corpo, recebendo ordens do cabeça que é Cristo, não é o caminho somente de alegrias, de abundâncias, de bonanças. É um caminho de sofrimento, é um caminho de um preço a ser pago. Mas fica sempre uma dúvida que é muito constante na vida da igreja, quando nós nos olhamos para dentro da vida da igreja,
sempre existe aquela dúvida, e essas são questionamentos que têm sido verdadeiras travas na vida de muitas igrejas e de muitas pessoas. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? Muitas pessoas estão vivendo uma vida apática do corpo de Cristo, estão inseridos, estão dentro do corpo, mas não conseguem receber o sangue que corre nesse corpo, que é o que foi vertido na cruz do Calvário. Não conseguem fazer parte do corpo, porque na verdade eles não participam da carne desse corpo místico de Cristo Jesus. Então eles não conseguem entender, porque geralmente tentamos responder essa pergunta a partir de nós, da nossa capacidade, do nosso talento, da nossa vocação, e muitas vezes a partir da nossa vontade. Muitas vezes nós só conseguimos dar a resposta que o corpo precisa, porque é tão interessante a precisão do equilíbrio no corpo. Se nós perdermos um dedinho do pé, vai afetar no equilíbrio do corpo. Se você tem deficiências na visão, afeta no equilíbrio do corpo. Existem tantas coisas que são detalhes tão pequenos que, se falharem no corpo, afetam todo o corpo. E muitas vezes nós não conseguimos vencer as nossas vontades, ou porque usamos justificativas como, por exemplo, o pastor mostra para você a importância que tem de você ser uma pessoa preparada na palavra, e você diz assim: esse não é o meu chamado. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de você se formar na letra? Não. Nós estamos falando de você conhecer a verdade e deixar ela te libertar. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não tem como acrescentar uma centelha de fé no teu coração se não for pela palavra. Precisamos compreender que a igreja não é um projeto humano. A igreja é um projeto de Deus. Talvez você possa me dizer aí agora na sua mente, você está pensando aí: mas tem muitas igrejas que talvez sejam só projetos humanos mesmos. Mas não nos cabe julgar. E uma vez que você faz parte deste corpo, você está inserido neste corpo, você tem este lugar hoje chamado a sua igreja para servir ao Senhor. Se hoje você enxergar nesta igreja algo que não te agrada, algo que não tem, você falar para mim: pastor, nossa igreja não tem isso, a resposta tem que ser: por que você não fez? A resposta nunca pode ser: por que o pastor não faz? Por que o pastor Valnei não faz? A resposta sempre tem que ser: porque eu não fiz. Porque se você se enxergar dentro de um projeto de Deus, você vai sempre se entender importante. Você sempre vai se entender uma pessoa que está ali para contribuir com o maior projeto que pode existir
para a história da humanidade, o projeto de Deus para a vida de todo homem. Uma vez que a igreja não é física, mas espiritual, não é humana, mas é divina, e por fim, não pertence a homens, mas pertence a Deus. Não há como atender às suas necessidades com racionalidade, com recursos financeiros, com projetos faraônicos, ou mesmo de forma superficial. Se você compreender a igreja como igreja de Jesus Cristo, a necessidade da igreja, ela não é projetos de crescimento, ela não é viver em cima de questões financeiras, ela não é, mas ela também não pode ser atendida de uma forma superficial. Ela é um lugar onde todos juntos, todos unidos, precisam realmente entrar, fazer parte, participar, contribuir, para que como um todo ela possa glorificar o nome do Senhor. Se a tua igreja, na sua compreensão, não glorifica o nome do Senhor, não exalta o nome do Senhor, não frutifica, você hoje deve se perguntar: o que mais eu preciso fazer? O que mais eu posso fazer para que a minha igreja, para o lugar aonde Deus me chamou, frutifique, glorifique e exalte o nome do Senhor? O relacionamento de Deus com a igreja começa a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o preço pago por Deus para que a igreja viesse a existir, para que ao longo dos anos, até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia do próximo segredo de Deus ser revelado. E olha que coisa tremenda, neste tempo, aqueles irmãos que estavam naquela primeira igreja, que foi fundada ali em meados, nos idos dos anos 40, dos anos 45, com o início da pregação do Evangelho, com a vinda do Espírito Santo, com a expansão dos homens cheios do Espírito, das mulheres cheias do Espírito Santo, que saíram anunciando a revelação do segredo que lhes foi mostrada pelos olhos espirituais. Jesus estava ali. O que antes era a palavra de um profeta, agora era a realidade vívida de Deus naquele lugar. Era esse mistério. Por que era um segredo? Porque era um mistério. Porque não pode ser revelado de forma natural. O sacrifício de Jesus é o preço que foi pago. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, olha esse versículo: porque fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifica a Deus no corpo, glorifica a Deus no Espírito que está na igreja. 1 Coríntios 7, 23, fostes comprado por bom preço. E olha o que Paulo adverte a igreja aqui: não vos façais servos dos homens. Aqui ele está dizendo, sabe o que? Ele está dizendo: não se coloque debaixo desse jugo do mundo, desse fardo do mundo. Quantas pessoas que estão perto de Jesus, que estão vivendo dentro do corpo, estão sofrendo
causa das pressões que a sociedade consumista impõe nelas. Os consultórios de psicólogos estão enchendo, estão ficando abarrotados de pessoas que estão tendo crises na sua mente, porque não conseguem ter o carro que sonharam, porque não conseguem ter a casa que sonharam, porque não conseguem se vestir como as pessoas que estão nas mídias. Estão plantando um alvo de valores que jamais será alcançado, porque esse é o propósito. Você compra um celular que já te custou o olho da cara, dali um ano ele já não vale mais. E nós estamos entrando nesse ritmo. E aí, quantas coisas o corpo está perdendo por causa disso? Quantas coisas estão deixando de ser feitas por nós na vida da igreja, porque os nossos alvos não são mais glorificar a Deus no corpo. Dessa forma, o padrão de valores estabelecido por Deus, se olharmos para os textos que lemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, que o preço que foi pago foi alto. Alto para quem? Para Deus. Alto para Deus. Se foi alto para Deus, imagine o valor disso. Se os padrões e valores estabelecidos por Deus para que nós pudéssemos viver nesse novo lugar espiritual chamado igreja, então este fundamento ele está solidificado em amar, servir e se entregar. Esses são os valores de Deus. É nesses valores que Deus quer que o seu corpo funcione. Amar, servir e se entregar. São nesses valores que nós precisamos construir a caminhada do corpo. Não é em vão que por tantas vezes o apóstolo Paulo vai chamar a atenção das igrejas, as quais ele edificava e orientava sobre a importância da comunhão, do amor fraternal, do amor sincero, da importância de nos entendermos inseridos no corpo de Cristo. Paulo começa seu ministério, começa a pregar o evangelho, começa as pessoas aceitarem a Cristo, receberem a Cristo. Agora elas começam a se organizar em comunidades, elas começam a construir igrejas, elas começam a aparecer como igrejas, e como igrejas elas vão atraindo pessoas, porque a mensagem da igreja é Jesus Cristo, é o evangelho. E uma vez que elas são atraídas para dentro da igreja, elas vêm com todas as suas mazelas, porque elas entram para o corpo e elas precisam ser tratadas, precisa que seja feita uma transfusão, para que elas possam deixar de correr no sangue, na veia delas, no interior delas, o sangue do velho, do natural homem, do homem carnal, e passe o sangue de Cristo a correr em seu organismo, em seu corpo, em sua mente, para que então elas possam estar dentro do corpo de forma harmônica. E Paulo entendeu isso. Por isso, por muitas vezes, Paulo, o homem cheio de conhecimento,
Paulo, o teólogo, Paulo, o que recebeu a visão do próprio Jesus, Paulo, que recebeu o evangelho do coração de Deus, ele vai olhar e ele vai dizer: sabe o que é importante? Leia lá comigo, capítulo Romanos capítulo 13, 2 textos maravilhosos, para entendermos isso que estamos ministrando nesta noite. Romanos capítulo 13, se tiver, por gentileza, coloquem no telão. Romanos capítulo 13, versículo 8, do versículo 8 ao 11. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Olha o valor. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aleluia. Aí ele chama nós para dentro do corpo. E ele começa a falar: para esse corpo funcionar, para esse corpo ser pleno, ser perfeito, ele tem que emanar aquilo que estava no coração do autor, do fundamento desta igreja, do alicerce desta igreja. Porque Jesus, quando está perto de ir para a sua via dolorosa, em algum momento, em algum lugar, ele parou para fazer uma oração ao Pai, que está registrada no capítulo 17 do livro de João. E uma das coisas que ele vai pedir, ele vai dizer: Pai, que eles possam se amar assim como nós nos amamos. Que o amor que eles tenham possa ser igual ao nosso, porque senão esse corpo vai ser disfuncional. Romanos capítulo 12. Olha que texto maravilhoso. Se você olhar para o ministério de Paulo e entender que o ministério de Paulo foi para esta igreja, para nós, isto que você vai ler agora vai fazer muito sentido na sua vida. Porque assim, oh Jesus da glória, eu acho que meu nome tinha que ser Jeremias, viu? Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use este dom em exortar; ou o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Você lê isso, você se entende no corpo? Você se entende dentro desse projeto de Deus?
Eu sei que nesse texto ele traz muitas verdades que vão impactar a nossa realidade de vida, que está indo de encontro a muitas das nossas realidades que precisam ser combatidas, que precisam ser enfrentadas, para que os nossos ministérios possam surgir na vida da igreja, para que os nossos dons possam florescer na vida da igreja, no corpo de Cristo. Eu posso gastar a minha vida inteira aqui admoestando vocês a respeito da importância de vocês olharem para a igreja de Jesus Cristo e se entenderem parte deste projeto. Mas se isto não surgir do coração de vocês, se isto não for uma luta de vocês, se isto não for algo que você faça por você mesmo, todos os dias você joga uma pá de terra sobre seu ministério, sobre seu chamado, sobre sua vida, e se exclui deste corpo místico que nesta noite será celebrado em comunhão a Deus. Porque o Evangelho, ele não produz de fora para dentro, ele produz de dentro para fora. O Evangelho que tem sido pregado e tem sido aceito por muitas pessoas é este Evangelho que só serve para lhe atender às suas necessidades, sejam elas morais, psíquicas, espirituais, físicas, financeiras. Paulo fala sobre o sofrimento que Cristo sofreu no corpo e que nós ainda devemos sofrer como corpo de Cristo que somos. Quando ele fala preencho o que falta no sofrimento do Cristo, ele não está aqui desmerecendo o sofrimento de Cristo, porque o sofrimento redentor é único, de Cristo é único, é completo, é perfeito. O sacrifício de Cristo é perfeito. Mas Cristo ainda está sofrendo por causa do seu corpo. Ele está assentado à destra de Deus o Pai, aguardando o momento. Mas nesse instante, Cristo sofre por causa do seu corpo, que está na terra, passando pelas tribulações, passando pelas provações, tendo que ser forte, tendo que resistir. Mas eu creio que Cristo está sofrendo muito mais, porque talvez Ele esteja dos céus contemplando um corpo que está adoecido, um corpo que está apático. Porque o corpo tem um propósito. O propósito do corpo, eu quero ler em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nós lemos aqui pela manhã, esses dias, o livro de Timóteo. Como foi abençoador. Abre aí. É que
eu só tenho marcado o versículo 4 ali, mas eu quero ler um versículo antes. Capítulo 2 de Timóteo, 1 Timóteo, do versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor, cadê aqui, continua onde? Tá. Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja tem que ficar em constante oração, a igreja tem que estar atenta a tudo, a igreja tem que olhar todos esses acontecimentos no mundo e dirimi-los na presença do Senhor em oração e súplica. Nosso alvo como igreja tem que ser olhar o nosso bairro, olhar a nossa nação, olhar o planeta e orar, e orar, e orar, e estar pronto para que a qualquer instante possa atuar na mensagem do Evangelho, na pregação da palavra, no anunciar do amor de Deus, para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você se entende responsável por isso? Você se entende imbuído dessa missão? Você se entende engajado nesse corpo, nessa missão? Porque Paulo foi um homem, vamos dizer, chegou perto de ser um homem sobrenatural, porque Deus tinha um propósito específico com a vida dele, e Deus declarou isso. Deus falou: esse homem vai sofrer muito por amor do Evangelho. Esse que talvez fosse um dos caras mais preparados para combater o Evangelho, haveria de se tornar no homem que se transformaria no maior pregador do Evangelho para as nações. Paulo resolveu o seu ministério, Paulo resolveu o seu chamado, porque Deus lhe deu uma unção específica, porque Deus lhe deu uma missão específica, e ele resolveu aceitá-la, resolveu cumpri-la, a ponto de dizer: eu não me importo mais se vivo na pobreza ou se vivo na riqueza, não me importo mais se eu tenho saúde ou se eu não tenho saúde, se eu vivo em cadeias ou se estou livre. O que me importa é seguir para o alvo da minha soberana vocação, que está em Jesus Cristo. Este era Paulo. O Evangelho, o ministério dele, o chamado dele se resolveu a partir da unção poderosa que Deus deu na vida dele. Mas quanto a nós, o nosso ministério se resolve aqui, na igreja. O nosso ministério se resolve na comunhão. O meu ministério como pastor se resolve a partir da vida de vocês. Os seus ministérios como líderes, Karen, Elaine, Cris, Mateus, Ágata, Alan, o ministério de líderes de vocês nessa igreja se resolve aqui, nessa igreja, de
como vocês vão conseguir servir esta igreja. E como vocês vão conseguir fazer esta igreja servir aos que necessitam. O ministério de cada um de vocês se resolve no quanto esta igreja vai conseguir mostrar para o mundo o amor de Deus. O ministério de vocês se resolve quando esta igreja conseguir, no seu esforço mútuo, no seu esforço de unidade, de comunhão, de amor, conseguir colocar aos pés de Jesus aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. É aqui que se resolve o seu ministério. Eu já disse algumas vezes, se Deus tratar algo diferente com você, sobre você ter que estar na igreja e participar da igreja, e você chegar para mim e dizer: pastor, eu recebi algo de Deus, e eu agora vou desenvolver este chamado de Deus específico na minha vida. Acredite numa coisa: não vai te faltar a minha cobertura de oração. Mas eu quero ver, porque aí teu ministério vai se resolver como o de Paulo. Vai se resolver na rua, nas prisões. Vai se resolver com a unção de Deus na sua vida. Vai se resolver de uma forma extraordinária, sobrenatural. Mas se não for assim, o seu ministério acontece aqui. Seu ministério acontece comigo. Seu ministério acontece com essa pessoa que está do seu lado. Seu ministério acontece na vida da igreja. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E precisamos entender que Ele amou a sua igreja e se entregou por ela. Ele é o bom pastor da igreja. Ele é aquele que sofre pela igreja ainda hoje. Quando Ele vê a igreja se evaporando, e aí Ele vê que por causa da dissipação da igreja, o pecado está dominando. Por causa da dissipação da igreja, a fé está esmaecendo. A fé está esmurecendo nos corações. Ele sofre. Ele sofre. Por isso, nesta noite, que você possa estar pronto para, como Paulo, junto deste corpo, destes membros que estão aqui hoje, compondo junto com você o corpo de Cristo. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Pegar o pão e dizer: nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E que você possa querer o bem desse corpo. Que você possa deixar entrar no teu coração o desejo de dizer: esse corpo não vai ficar atrofiado. Esse corpo não vai parar. Esse corpo não vai se acomodar. Esse corpo não vai olhar para trás. Este corpo, juntos, unidos, vai combater o bom combate, vai terminar sua carreira e vai guardar a sua fé. Que
você possa olhar para este corpo, para esta igreja desta forma, e que nos dias que te restam, que Jesus te conceder nessa vida, que você possa vivê-los em integridade e amor ao projeto de Deus para a sua vida dentro deste corpo. Se isto acontecer, irmãos, os dons espirituais voltarão a ser realidades na vida desta igreja. A manifestação do Espírito Santo de Deus voltará a estar nos nossos cultos de uma forma poderosa e tremenda. Se houver empenho e dedicação para que a igreja cumpra a sua missão juntos, unidos, Deus enviará dos céus a resposta que todos nós esperamos, não como pessoas individuais, mas como partes do corpo de Cristo, como igreja de Jesus Cristo. Em abril e maio, nós iremos ter todas as domingos a ministração dos fundamentos da fé. Todos os domingos serão mensagens rápidas e objetivas da ministração dos fundamentos da fé. Abril, maio. Em junho, nós iremos lançar o desafio para a igreja de buscar casas de paz. Casas que você vai alcançar de pessoas não cristãs, para que elas possam se abrir, para que o Evangelho possa entrar nestas casas, possa ser pregado dentro de uma estratégia de Deus com o trabalho da igreja. E em agosto, se você se entender parte deste projeto, nós iremos começar um trabalho em muitas casas, de muitas pessoas que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não será um trabalho de célula, será casas de paz, aonde o final do trabalho irá propor que essas pessoas venham para a igreja e se juntem ao corpo de Cristo e estejam conosco na caminhada para a qual Deus nos chamou. Ore ao Senhor, se fortaleça na palavra e se prepara para a evangelização, porque o Senhor que começou esta obra é fiel para terminá-la, e Ele haverá de concluir todos os planos que Ele tem com cada um de nós inseridos no seu corpo. Curve sua cabeça. Senhor, eu sinto que eu encerro aqui um tempo que Tu me usastes para admoestar a Tua igreja, para preparar a Tua igreja para um tempo em que nós vamos voltar a funcionar como um membro perfeito deste corpo no qual estamos inseridos. Eu parece que sinto a ansiedade, a apreensão, o temor no coração de muitos que já estão fazendo contas, que já estão pensando no tempo, nas condições. Mas eu quero te pedir nesta noite que os milagres que foram tão importantes na vida da igreja primitiva, porque dava para eles uma convicção de que o Senhor estava caminhando com eles, que o Senhor estava no meio deles, que os milagres venham na vida da igreja, para que o Teu povo possa ser animado, fortalecido, restaurado na alegria de servir, no amor de se doar,
restaurados no desejo de estarem juntos. Por várias vezes nas manhãs eu tenho orado contra todo espírito imundo da animosidade, da indiferença, da intriga que tantas vezes se hospeda na vida da igreja, para que a igreja volte a ser um ambiente saudável da comunhão de Jesus Cristo. E desta forma os dons espirituais voltem a florescer na vida da igreja. A igreja seja, Senhor, o farol que brilha. A igreja seja, Senhor, a voz que realmente ecoa com uma esperança verdadeira. Que a igreja tome autoridade para expulsar demônios, para colocar em liberdade os que estão cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Que a igreja volte a ter desejos, sonhos, com coisas que eles querem ver acontecer nas suas vidas, nos seus ministérios, no ministério da igreja. Que os nossos pensamentos volte a se alinhar com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, repreende todo o intento do inferno que está ouvindo esta palavra, que sabe que quem está proferindo esta palavra é um homem carente da misericórdia de Deus. Que a igreja que está recebendo esta palavra é uma igreja carente da misericórdia de Deus. Que se não for por causa das tuas misericórdias, há muito já havíamos sido consumidos. Mas por causa da tua misericórdia que nos alcançou com a tua graça, somos santos, somos justificados, somos feitos servos do Altíssimo. Aleluia. E a nós nos é dado a autoridade. Aleluia. Para sermos aqueles que haverão de revelar o grande amor de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, entra nos corações, enraiza nos corações da tua igreja, para que, Senhor meu Deus, nos próximos tempos, esta igreja seja uma igreja de oração, uma igreja apaixonada por tua palavra, e uma igreja que deseja e anseia pela salvação de muitas almas. Espírito Santo do Senhor, comece essa obra hoje no coração desta igreja, assim como um dia tu começaste no dia de Pentecoste, no coração daquela igreja que estava aguardando aquele movimento. Hoje nós aguardamos este movimento na vida desta igreja. Em nome de Jesus, cumpra na vida desta igreja o teu propósito, realiza o teu querer, e que esta igreja, Senhor, glorifique e exalte o teu santo nome, e que a nossa oferta neste lugar, cada vez que nós estivermos juntos, seja cheiro suave diante de ti, seja oferta agradável, Senhor, diante de ti. Isso não pode ser feito só por nós, precisamos de ti, Espírito Santo.
E por isso te pedimos que esta palavra seja uma semente boa, que caiu em terra fértil, e que ela possa frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.